Toda honra e glória seja dado a Deus, o Eterno. Amém. Quero nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, ler para todos os irmãos e irmãs. Antes disso, quero saudá-los com a santa paz e a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero ler aqui um assunto, irmãos, que já me fizeram perguntas e eu vou tentar explicar de uma forma simples. Eu não sou nenhum teólogo, pode até alguém não concordar comigo, tudo bem, mas ninguém é obrigado a concordar. Só não estou aqui para discutir, irmãos. Nós vamos ler aqui, irmãos, no capítulo 14 de João, versículo 8, onde diz assim, 14 do Evangelho de João, versículo 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, aqui dá para nós entendermos um assunto que muitos discutem a respeito da Trindade. Muitos dizem que a Trindade foi uma invenção do paganismo. E eu quero dizer para os irmãos que dentro do conceito que eu tenho das Escrituras Sagradas, eu discordo disso, porque eu creio sim que há um único Deus, só um Deus, não existe três deuses, só há um Deus. Quem é? O Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou o céu e a terra, um Deus que enviou o seu unigênito Filho, Yeshua HaMashiach, que quer dizer Jesus Cristo, que foi morto na cruz, e que ressuscitou no terceiro dia para nos dar a vida eterna. Subiu ao Pai e nos fez promessa que voltaria para buscar o seu povo aqui na terra. Nós sabemos, irmãos, que nesse contexto, muitos dizem que isso foi criado no Concílio de Nicéia e etc, etc. Tudo bem. Mas agora eu vou dar aqui uma pequena explicação dentro do meu pequeno conhecimento que Deus me iluminou a minha mente, irmãos. É lógico que Deus é um só, irmãos. Não existe dois deuses. Vejamos a natureza. Existe a natureza humana e a natureza celeste. A natureza terrestre e a natureza celestial. Uma é diferente da outra. Por isso nós não podemos entender tudo, porque tem coisas que são mistérios aos nossos olhos. Nós vamos tentar compreender uma coisa. Quando Deus criou o homem, o que Ele fez? Vamos começar por aí. Ele fez um boneco de barro. Um boneco de barro que não tinha vida. E o que Ele fez? Soprou no boneco de barro. O que Ele soprou? O Espírito. Que Espírito? O Espírito da vida. Fazendo assim aquele boneco de barro se transformar em quê? Em alma vivente. Então vamos ver aí, irmãos. Boneco de barro soprou o espírito de vida que transformou o boneco de barro em alma vivente. 1, 2, 3. Agora eu vou falar ao meu respeito. Eu sou quem? Eu não sou nada. Eu sou o irmão Raul. Eu sou 3? Não, eu sou um só. Mas o que tem aqui? Aqui tem pó, que vai voltar, que é a carne, porque Deus fez a carne do pó, certo, irmão? Aqui tem um espírito de vida que gerou a alma, certo? Então são três as forças que compõem a unidade desse corpo. Porém eu não sou 3, eu sou um só. Você está entendendo onde eu quero chegar? Não existe 3 irmãos Raul.
Você não vai pedir para a minha alma um favor, depois eu vai pedir para o meu espírito um favor, ou vai pedir algum favor para a minha carne. Você vai pedir para mim. Bom, Raul, me faz um favor, você pode ir lá comigo fazer esse negócio, ou levar esse carro, etc, etc. Porque eu sou uma pessoa só, eu não sou duas pessoas nem três. Assim é Deus, Deus é um só. Mas em Deus está, o próprio Deus é o Pai, e nele está o Espírito, porque diz a palavra que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito. Glória ao nome santo do Senhor. Mas também nele está o Filho. Como? O próprio Filho disse aqui, não crês tu, Filipe, que quem vê a mim vê o Pai? E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se eu estou no Pai e o Pai em mim. Então tem o Deus, o único Deus, o Espírito do único Deus e o Filho do único Deus. São três. Não são três deuses, são um só, mas estão em cada um deles, irmãos, a personificação do próprio Deus. Mas você não vai pedir para o Espírito, você também não vai pedir para o Filho, você vai pedir para o Pai, porque é o Pai que determina. O próprio Filho, sendo a característica do Pai, não ousou usurpar o lugar do Pai. Por isso que ele disse, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, e é Ele quem faz as obras. Então, irmãos, tenhamos entendimento para compreender que Deus é um Deus só. Não existe três deuses. Nós não somos politeístas. Nós acreditamos no Deus de Israel, no único Deus. Porém, o mistério está aí. Aí que está o grande mistério. Que Deus, irmãos, Ele é um Deus que a nossa mente humana jamais conseguirá compreender a sua força, o seu domínio. Você já imaginou? Eu estou aqui gravando esse vídeo. Ao mesmo tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, quantos irmãos lá na Ucrânia, que está em guerra, em outros lugares, estão clamando a Deus. E o mesmo Deus que está me dando de falar essas palavras, está ouvindo o que eu estou falando, está ouvindo a oração da irmã que está lá na França, está ouvindo a oração do irmão que está na Itália, conhece a necessidade daquele que está na Ucrânia, tudo ao mesmo tempo, e consegue discernir a voz de cada um e a necessidade de cada um. Eu pergunto, há mentalidade humana que tem como descobrir como isso acontece? Como podemos definir, irmãos, alguma coisa a respeito das coisas de Deus se pelo Espírito Santo não nos for revelado? Eu disse de estudar a Bíblia, estudar as Escrituras, por uma questão, irmão, de conhecimento do que nós estamos lendo, para não falarmos coisas que não estão escritas. Mas esse conhecimento não vai abrir a nossa mente para entender as coisas espirituais que estão nos mistérios de Deus, nos arquivos de Deus, na profundidade da ciência e da inteligência de Deus, que vai além do limite da nossa imaginação. Então dizer que Pai, Filho e Espírito Santo é alguma coisa do paganismo é não conhecer a espiritualidade e a profundidade do Deus eterno, do Deus único. Deus é um só, mas o Senhor Jesus disse, quem me vê a mim vê o Pai. Então ele quis dizer que naquele momento que se estivesse olhando para ele, estava vendo o Pai. Ora, se eu estou vendo o Pai e ele é o Filho, como pode uma coisa dessas? Você sabe me explicar? Tem coisas que não há explicação humana, irmão. Então convém nós crermos no Deus único, convém nós crermos que o Deus único tem um Espírito, e o Espírito que está nele é santo, e convém nós crermos que de dentro da intimidade do Deus único foi mandado
Yeshua, o seu Santo Filho, que nós chamamos de Jesus Cristo. Fora disso, irmãos, não podemos nos alongar com explicações teológicas que a nossa mente não alcança. Eu creio sim que você pode batizar alguém em nome de Yeshua ou em nome de Jesus. E creio também que você pode batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque para mim, isso não tem um significado no sentido da crença. Se a pessoa se batiza, o batismo é um sinal de uma demonstração de fé. Não anula o sacrifício da cruz, como tem alguém que anda pregando por aí que o batismo anula o sacrifício da cruz. Isso não é real, porque depois da ressurreição de Cristo Jesus, de Yeshua, quando ele subiu ao céu, ele disse: ide, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as. Alguém disse que aquela parte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi acrescentada. Olha, irmão, o que para você, dentro da tua inteligência humana, pode entender dos mistérios de Deus, se você não estava lá naquele dia? Então temos que ter um pouco de compreensão que o Pai é um, que o Filho está no Pai, e que o Espírito Santo está no Pai, que o Pai está no Filho. Então, irmão, existe o Deus, que nele está o Filho, que nele está o Espírito Santo. E esse Deus, ele é três? Não, ele é um só. De quem que ele é? Como é o nome dele? Alguém procura saber o nome de Deus. Para que eu vou querer, irmão, saber o nome do Eterno? Muito pelo contrário, eu tenho um grande respeito pelo nome de Deus. Posso falar o nome de Yeshua, porque ele se manifestou como filho. Mas o nome de Deus, mesmo que eu sei, eu não gosto de ficar falando, porque nos mandamentos sagrados está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando eu manifesto Adonai, Elohim, Hashem, quando eu falo Pai Eterno, quando eu falo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus único, eu estou me referindo ao Deus que eu creio nele, que tirou o povo do Egito, que vai conduzir o povo através do sofrimento de Yeshua, de Jesus Cristo na cruz, para um reino de vida eterna na Jerusalém celestial, na Jerusalém celestial. Agora, o batismo apenas é um ato, irmãos, que nós fazemos para demonstração que nós já cremos. Mas se acontecer alguma coisa que você não tem a oportunidade de se batizar, mas você creu em Jesus Cristo, você creu em Yeshua, mas não houve a oportunidade por algum motivo, eu já vi isso, irmão. Pessoa que estava lá na UTI, pessoa que estava dentro do hospital, mas ela creu em Jesus Cristo, aceitou a Yeshua como seu Salvador, a Jesus Cristo como seu Salvador. E Deus não é cruel, Deus é misericórdia. Ele conhece o que está na profundidade da alma. E não compete a nós sermos juízes nesse aspecto, mas sim deixarmos a parte e nas mãos de Deus, para que Ele mesmo faça o que tem que ser feito e nós glorificaremos o seu nome. Esta é a essência da minha fé. É como eu fosse tomar um copo d'água. Eu não vou pedir um copo de 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Imagina eu chegar na casa do irmão e falar: irmão, me dá um copo de 2 átomos de hidrogênio e de 1 de oxigênio. Se ele não souber a forma química da água, ele vai olhar para mim e vai falar: esse irmão acho que não está certo. Porque 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio é a substância química da água. E a água é uma só. Irmão,
tenhamos entendimento para não complicarmos a salvação dos outros. Guardemos a palavra de Deus e naquilo que for para nós aprendermos, melhorando as nossas condições espirituais, Deus, vendo a nossa sinceridade, com certeza, o próprio Deus vai nos iluminando dia a dia. É como disse num salmo, que a luz de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e o nome de Deus seja em eterno glorificado. Baruch atah Adonai. Shalom, shalom, shalom.